vocês. No vídeo de hoje eu trouxe o tão esperado espelho da minha redação do Enem 2017 e nesse vídeo eu vou ler o espelho junto com vocês, vou falar sobre as notas de cada competência e no final eu vou falar sobre todos os segredos que eu sempre usei nas redações para conseguir notas tão altas. Então se vocês ficaram curiosos, é só continuarem assistindo o vídeo. E se você é vestibulando, se inscreve agora nesse canal, porque todo mês, até o Enem, nós teremos 2 redações exemplares. Eu usava muito isso quando eu era vestibulanda e eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês também. Bom, como deu pra perceber no título desse vídeo, a minha nota na redação foi 900 pontos. Ela baixou um pouquinho em relação à nota de 2016, onde eu alcancei 920 pontos. E com certeza a nota baixou porque eu não treinei, eu não fiz nenhuma redação em 2017 e isso só prova que conhecer a teoria, mas não praticar, provavelmente não irá aumentar a sua nota. E eu vou deixar aqui do lado o espelho da minha redação de 2017 para vocês printarem. E agora eu vou ler ela com vocês e depois eu vou falar sobre as notas de cada competência. Bom, eu sempre uso o título em todas as minhas redações e sempre é o mesmo, Em Busca da Sociedade Utópica. Muita gente me pergunta por que eu uso esse título e então confira até o final desse vídeo porque eu vou falar lá nos segredinhos. Bom, a redação começa assim. Nicolau Maquiavel, filósofo renascentista, diz em sua obra O Príncipe que para cada fim há um meio adequado. Esse pensamento não é distinto com a educação brasileira, que há alguns anos vem sofrendo, para não dizer resistindo, não apenas com a falta de infraestrutura necessária para o aprendizado de deficientes auditivos, mas principalmente por toda uma cultura de intolerância que é passada de geração em geração, o que além de perpetuar um crime, prejudica ainda mais a convivência interpessoal devido à falta de empatia para com os futuros empresários do país que possuam alguma necessidade especial. Esses, dentre outros fatores, desestruturam toda uma nação e só contribuem para que o Brasil não alcance o tão sonhado título de país desenvolvido. É importante ressaltar, antes de tudo, o descaso do governo para com as instituições de ensino. Em meio a uma crise política e econômica, elas carecem de investimentos, o que faz com que não tenham condições necessárias para oferecerem um aprendizado de qualidade aos alunos surdos. Isso faz com que esses sintam-se marginalizados e acabem respondendo com agressões físicas e morais. Prova disso são os inúmeros casos mostrados em 2017 pelo programa televisivo Fantástico, de alunos que, por estarem nessa situação, violentaram professores e colegas de classe com socos e linguagem inadequada. Eu não sei se muitos de vocês vão lembrar, mas na semana antes da prova de redação do Enem, ocorreu um caso que ganhou grande repercussão de um aluno que agrediu uma professora. E naquela semana antes do Enem, os jornais, principalmente da Rede Globo, só ficavam passando casos que estavam ocorrendo no Brasil, que ocorrem muito atualmente e não deveriam. E eu creio que isso me deu muitos pontos justamente por muitas pessoas não conseguirem fazer essa ligação. Continuando, convém apontar também a contribuição da moda para piorar ainda mais a autoestima desses indivíduos, pois muitas vezes ideologias que não englobam a população surda são propagadas pelos oligopólios de informações, fazendo com que grande parte da população, que não possui discernimento necessário para distinguir uma visão deturpada da autêntica, seja pela pouca maturidade ou pela falta de educação básica de qualidade, as concretizem. Isso, além de fazer com que os deficientes auditivos se transformem em um motivo de escárnio, aumenta ainda mais o fechamento deles para consigo mesmos permanentemente, causando a tão famosa doença do século XXI, a depressão. Muita gente me pergunta, e muita gente que de repente assistiu o vídeo do espelho de redação de 2016, vai ver que esse parágrafo é praticamente idêntico a um que está naquela redação. E eu sempre uso esse argumento, é um argumento que dá pra fazer pra praticamente qualquer tema que o Enem abordar, e eu já vou explicar lá nos segredinhos o porquê que dá pra usar ele pra qualquer tema. Também fica evidente, portanto, que deve-se coibir dados problemas, para que se transmita uma sociedade mais igualitária às futuras gerações. Para isso, o governo deve investir em educação, seguindo as melhores práticas de referências nesse setor, como nos Estados Unidos e Japão. Ademais, cabe às escolas e ONGs elaborarem projetos sociais que interajam com crianças e adultos, em um projeto que objetive a orientação, através de palestras e atividades práticas com psicólogos, para que não se deixem alienar pelas propagandas, e tenham maior empatia para com os demais indivíduos, evitando assim futuros problemas com bullying e intolerância.
tendo o apoio das mídias para a propagação e fixação dessas ideias, juntamente com o engajamento de cada ser humano para a execução das mesmas, pois é através dos meios adequados que gradualmente se alcançará a verdadeira sociedade igualitária e o título de país desenvolvido. Bom, para quem não conhece o meu estilo de redação, eu geralmente costumo escrever bastante e nessa redação deu pra ver de longe que quase faltou espaço. Eu tive que diminuir bastante a letra para não faltar espaço. E as minhas conclusões, geralmente, eu costumo colocar bastante coisa, então, bastante argumento. Então, ficou bem grande mesmo. Em relação às competências, na primeira competência eu alcancei 160 pontos de 200 pontos, porque eu tive vários erros ortográficos na redação. Eu não tenho tanta afinidade com gramática, mas eu encontrei alguns erros que eu vou citar aqui pra vocês. Mas se vocês encontrarem outros erros, deixem nos comentários que eu vou adorar ficar sabendo. No primeiro parágrafo, deficientes auditivos não tem acento. No trecho de geração em geração, o que deveria estar entre vírgulas. E devido à falta de empatia, leva a crase. Depois de, dentre outros fatores, deveria ter uma vírgula. No segundo parágrafo, depois de prova disso, a vírgula é desnecessária. E no terceiro, deficientes novamente não tem acento. Bom, na segunda competência eu alcancei 200 pontos. Isso quer dizer que eu entendi muito bem o tema, a proposta de redação do Enem. Na terceira competência eu também alcancei 200 pontos, isso quer dizer que eu defendi muito bem o meu ponto de vista. Bom, na quarta competência eu alcancei 160 pontos de 200 pontos. Eu creio que eu tirei essa nota porque eu não usei muitos conectivos e eu também não variei tanto nos que eu usei. Mas no momento que eu estava fazendo a redação, eu nem prestei atenção nisso e não foi algo que eu ia gastar tanto tempo também arrumando. Na quinta competência eu alcancei 180 pontos e eu creio que eu perdi alguns pontinhos porque talvez eu tenha citado várias propostas, talvez se eu tivesse diminuído um pouco o parágrafo de conclusão, eu tivesse tirado 200 pontos. Bom, agora como eu prometi, alguns segredinhos que se você já me acompanha, você vai perceber que é uma semelhança que tem em todas as redações que eu escrevo, que uma delas é a estruturação. Muita gente acha chato, não gosta, mas eu acho que vale bastante a pena para você economizar tempo lá na prova do Enem. Se você tem uma citação, um título, um argumento que sirva para vários temas, eu sempre aconselho a usar. Muita gente não gosta, mas pensa bem, se agora é um corretor que está corrigindo as suas redações, mas você acha chato ficar usando sempre o mesmo argumento, mas pensa bem, um argumento que você possa usar para todos os temas vai te economizar tempo. E não vai ser o mesmo corretor que vai corrigir lá no exame, lá na prova de vestibular. Então, não tem problema você ficar usando sempre o mesmo agora, porque ninguém vai achar chato lá. E também, muita gente me pergunta por que eu sempre uso o título Em Busca da Sociedade Utópica. Bom, primeiro porque ele já é chamativo, viu? Em Busca da Sociedade Utópica. O que essa guria tá querendo dizer com isso? Segundo, é que o Enem ele sempre te dá uma problemática. Então você vai resolver esse problema, você vai abordar e você vai propor intervenções para que esse problema pare de afetar a sociedade ou seja amenizado. Isso vai fazer com que a sociedade ela tenda a ser mais igualitária, ser uma sociedade mais perfeita, mais utópica. Então tem tudo a ver com a modalidade do Enem. A citação de Nicolau Maquiavel segue a mesma lógica, porque o Enem ele sempre vai te dar uma problemática e você vai resolver ele, você vai abordar e vai resolver ele durante o texto. Isso quer dizer que todos os problemas sempre têm uma solução. Você sempre vai conseguir amenizar aquele problema. Bom, em relação ao parágrafo da moda, muita gente me pergunta por que eu uso esse argumento. Eu acho um argumento muito forte e bastante convincente, porque ali quando eu estou me referindo à moda, eu não estou me referindo à moda de roupa, e sim à tendência de pensamento. Porque, assim, pensando que um famoso ele seja a favor ou contra algo, ele vai liberar na mídia, as pessoas vão saber, os seus fãs vão saber. E pensando assim, muitos dos seus fãs vão acreditar, vão seguir aquela lógica que o seu famoso segue, simplesmente porque ele segue. Mas eles muitas vezes não pensam se aquilo lá é certo ou é errado. E às vezes as tendências de pensamento elas não estão corretas. E isso pode causar sérios problemas na sociedade. E é aí que a gente quer defender, a gente quer dizer que isso tá errado e que isso tem que parar. As pessoas elas têm que começar a refletir um pouco mais sobre isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida deixem nos comentários que eu sempre respondo todos. Já deixem o seu joinha aqui no vídeo, inscrevam-se no canal para não perderem nenhuma novidade. Me sigam lá no Insta, um beijo e até o próximo vídeo!